No livro de Gênesis, capítulo 20, versículo 29 e 30 diz: E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló então de Zoar e habitou no monte com as duas filhas, porque ele temia habitar em Zoar. E habitou em uma caverna, ele e as duas filhas. Este é mais um momento acordando com a palavra. Desperta, levanta e continue a sua jornada, sempre com fé em Deus, pois Jesus Cristo, ele logo voltará. Sou evangelista de Ney Marinho e a palavra hoje é sobre libertação de vícios e quebra de maldições. Estamos aqui juntos já algumas lições aprendendo sobre a família de Abraão. Abraão, por sua vez, ele se tornou uma bênção onde decidiu andar com Deus. Mas na vida dele não foi tudo bonito e perfeito. Ele enfrentou lutas e problemas, mas ele sempre conseguia vencer, pois Deus estava com ele. Porque ele decidiu também estar com Deus. É como Deus diz na palavra: se me buscar, me achareis, e eu estarei contigo. Mas se me deixares, também te deixarei. Mas já algumas pessoas me disseram: Deus quer é que eu seja feliz, independente do que eu fizer. Eu disse sim, mas Ele quer que você seja feliz com a verdadeira felicidade que somente Jesus Cristo pode te entregar, não com a falsa felicidade que o mundo e o pecado estão oferecendo de bandeja. Mas também já me perguntaram: por que você prega tanto sobre arrependimento, conversão? As pessoas precisam ouvir sobre bênçãos, profecias. Pois o que mais chama a atenção das pessoas hoje em dia são aquelas pregações onde os pregadores dizem assim: Deus manda te dizer que está te abençoando, abrindo uma porta para a sua vida, seu milagre está chegando. Eu disse sim, isto é muito bom, mas nem sempre o que as pessoas querem ouvir é o que realmente Deus está falando. Pois se a pessoa não buscar a Deus em primeiro lugar, se arrepender dos pecados e se santificar na presença de Deus, então como posso dizer, Deus está te abençoando, Deus está fazendo isto ou aquilo por você? É como se eu falasse para a pessoa: pode continuar no erro, Deus vai te abençoar mesmo assim. Ou seja, vale a pena o pecado? Meus irmãos, pode acreditar, todos nós cometemos pecados, e quando nós já vemos muitas vezes, então nós já pecamos até no falar, no pensar ou no agir. Mas quando o pecado faz morada dentro do nosso coração, Deus tem que sair, pois as nossas vidas, elas são feitas de escolhas, e Deus diz: o vosso pecado separa você de mim. Por isso, sem uma vida de renúncia, de consagração e busca pela presença de Deus, fica complicado seguir com Cristo. Pois Ele diz: venha como você está, mas você não ficará como está. E então, ou eu consagro a minha vida para ter uma intimidade com Deus, eu deixo Deus transformar meu coração, eu deixo Deus me moldar de acordo à vontade dEle, ou eu vivo como muitas pessoas: tô nem aí, o que vier é lucro, ore por mim, ore para que Deus me abençoe. Se tem alguém nesta terra que mais pregou sobre arrependimento e salvação, foi Jesus Cristo. Então como posso ir em outra direção de sintonia? E Ló, ele estava praticamente assim. Ele: não importa as minhas escolhas, dizia ele, ou pensava ele. Ele talvez pensava assim: eu tenho um tio chamado Abraão que serve a Deus, e Deus me abençoa por causa de Abraão. Mas nós não podemos viver nas experiências dos outros com Deus. Temos que buscar a nossa própria intimidade com Deus. E as escolhas de Ló, nós vimos a consequência delas. Mas como isso, ele trouxe uma maldição para a casa dele. Mas é como diz em Deuteronômio, capítulo 7, verso 26, não meterás, pois, abominação na tua casa, para que não sejas maldita assim como ela. De todo a detestarás e de todo a abominará, porque maldita é. Quando nós temos as nossas escolhas, então o que nós escolhemos para a nossa família? O que os pais estão escolhendo para os filhos? O que os filhos estão escolhendo para os pais? O que os casais estão escolhendo para ambas as partes? O que os namorados estão escolhendo fazer? Será que está de acordo à vontade de Deus? Ou então o que você escolhe para a tua própria vida? O que você está colocando diante dos teus olhos?
A nossa vida, quando nós queremos agradar a Deus, em tudo que nós vamos fazer, nós temos que questionar: Deus está feliz com isto? O que eu estou fazendo ou o que eu vou fazer está agradando a Deus? Quando você age assim, não tem como você não agradar a Deus e chamar a atenção do Senhor para você, pois você está buscando sempre em primeiro lugar a vontade de Deus. E olha o que Deus diz para nós: os meus olhos estão sobre a terra, continuamente buscando, sabe quem? Os verdadeiros adoradores, aqueles que me adoram em espírito e em verdade, buscando a santidade de Deus, buscando uma vida de renúncia até mesmo pelo próprio eu, para viver na vontade e na dependência do Senhor. E então, voltando para a vida de Ló, ele naquele momento aprisiona a família dele dentro de uma maldição acarretada pelas próprias escolhas. E quando os anjos do Senhor foram libertar eles não queriam sair, porque ali estava tudo tão bom. Os pecados de Sodoma e Gomorra então chamava a atenção, mas também chamava a atenção de Deus e chegava diante de Deus como uma afronta, e Deus já não estava mais aguentando aqueles pecados daquele povo. O homossexualismo predominava naquele lugar. E quando os dois anjos de Deus chegam lá para tirar Ló e a família dele, então eles chegam na aparência de dois homens, e de boa aparência. Então aquelas pessoas daquele lugar, eles olham para aqueles homens, e então eles falam para Ló: mande os dois para fora da tua casa, Ló, porque nós queremos ter relação sexual com os dois. A pedofilia era comum nas praças, era uma religião deles, sexo com animais. Tudo isto era comum nas ruas. Era tanta depravação que Deus então decidiu exterminar aquele povo da face da terra. Imagina se aquelas duas cidades, que por sinal eram bem grandes, continuassem. Você pode ter certeza que este mundo não seria como é. Mas Jesus disse que no fim dos tempos o mundo estaria semelhante a Sodoma e Gomorra. E realmente, as programações, a formação de ideologia das pessoas, o caráter, a personalidade no qual todos estão aí buscando viver de acordo com os seus próprios pensamentos, a dignidade de tantas pessoas que não condizem com a Escritura Sagrada. Quando Deus olha para este mundo, então ele diz: se Cristo não abreviar a volta dele, ninguém se salva. E ai de quem falar algo, é tido então como desrespeito, preconceito e falta de ética. Mas o bom é saber que muitos estão sempre se conscientizando e o Espírito Santo continua convencendo o homem do pecado, e muitos estão tendo a vida transformada pela graça de Deus, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. E essa graça de Deus é o favor imerecido, ou seja, que mesmo nós sem merecermos, Deus nos entregou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e salvar e libertar todo aquele que verdadeiramente crê em Deus. E assim então batizando o velho homem para nascer uma nova criatura na presença de Deus. Pois a Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. Mas como eu posso crer e for batizado se eu verdadeiramente não me arrependo dos meus pecados? Eu tenho que ter uma conversão dentro de mim. Eu tenho que entender que somente em Jesus Cristo eu tenho a vida eterna. E então eu decido, aceitando a Cristo como meu Senhor e Salvador, e então eu vou batizar para nascer uma nova criatura na presença de Deus. Os anjos então eles libertam Ló daquele lugar. E a esposa de Ló, ela não queria sair dali. Ela fica pelo caminho porque o coração dela já estava impregnado naquele lugar. Mas Ló sai correndo, e ele sai de uma cidade de pecado e de depravação, e ele entra, sabe onde? Em uma caverna. Ele entra ali com as duas filhas. Mas caverna não é lugar de pessoas. Caverna é lugar de sujeira, de escuridão, lugar de animais que podem matar as pessoas. E muitas pessoas hoje em dia se encontram assim, dentro de cavernas. Pessoas que estão presas nos vícios, pessoas que estão querendo se libertar, mas muitas pessoas estão presas nos vícios, não é porque querem, mas porque realmente elas não conseguem sair. Mas quando ela luta com as suas forças e confia em Deus, Deus a liberta verdadeiramente. Agora também tem aquelas pessoas que são presas em vícios, porque elas realmente gostam dos vícios. E os médicos até dizem para certos tipos de vícios: se você não largar, você vai morrer.
E muitos pensam assim: agora parou. E de repente descobre que esta pessoa está alimentando o vício às escondidas. E muitos são libertos de algo, mas logo depois entram em outros vícios, muitas vezes até pior do que o anterior. Porque alguém só é liberto ele preenchendo o vazio que há no coração, que só pode ser preenchido através de Cristo, pela presença do próprio Cristo. E ali naquela caverna, Ló foi embriagado com vinho pelas duas filhas. Imagina como não estava a cabeça de Ló. Ele perdeu tudo. Ele perdeu a esposa dele, ele perdeu os empregados, perdeu toda a riqueza dele. E as duas filhas, com um pensamento no qual elas aprenderam em Sodoma e Gomorra, elas então, querendo continuar com a descendência do pai, as duas embriagam o pai e engravidam dele, cometendo o pecado de incesto. Deve ser daí que o juiz desses dias atrás tirou aquela ideia de estupro culposo, quando não tem a intenção de estrupar. Algo que é abominável e sem lógica alguma. E os descendentes de Ló, sabe quem são? Os moabitas e os amonitas. Eles, então, são um dos principais inimigos dos descendentes de Abraão. E por muitos anos eles guerrearam contra Israel e muitas vezes até mesmo aprisionando Israel. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E hoje o Espírito Santo de Deus está nos dizendo mais uma vez: cuidado com as vossas escolhas, para que elas não se tornem vícios. Os vícios então se tornem algemas e prisões. E tudo isso se torne uma maldição e que muitas vezes até passam de pais para filhos. Hoje o Espírito Santo trouxe esta palavra para que nós venhamos entender que nós não podemos escolher aquilo no qual não agrada a Deus, porque aquilo que não agrada a Deus não pode estar na nossa vida. Porque nós devemos agradar a Deus com a nossa vida, com todo o nosso ser e colocar a nossa família diante do Senhor. Isto sim é viver uma vida prazerosa, é viver uma vida de alegria na presença do Senhor. Todos nós temos que pensar verdadeiramente no que nós estamos escolhendo, quais caminhos nós estamos tomando. Nós só podemos andar por um caminho. Este caminho é Jesus Cristo. Nós só podemos tomar as nossas escolhas de acordo à vontade de Deus, pois Ele tem o melhor para nós. E no dia de hoje não vou orar por você, mas eu quero orar com você mais uma vez, onde você também vai declarar com a sua boca e você vai crer com o teu coração e Deus vai libertar e transformar. Diz assim: Senhor Jesus, neste momento nós estamos aqui reunidos na tua presença, onde nós entendemos a tua mensagem para o nosso coração. Nós colocamos diante de ti as nossas escolhas, a nossa família, os nossos projetos e sonhos, e queremos que tudo isto seja de acordo à tua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável. Perdoe os nossos pecados, Senhor, e nos ajude a chegar até a tua morada. Meu Deus, nos guie pelos teus caminhos, pelo teu único caminho, que é Jesus Cristo. Se alguém neste momento, Senhor, está pedindo por alguém da família, envia os teus anjos até ele e os liberte das algemas, dos vícios e dos pecados, e que eles possam então escolher o verdadeiro caminho a seguir de agora para frente. O caminho nós já sabemos, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E que a tua presença, Senhor, inunde o nosso ser e nos traga a santidade do Senhor, nos traga alegria, amor, paz, com fé e esperança e a vitória que somente o Senhor pode nos entregar. Pois então nós declaramos no nome do Senhor Jesus, pois em ti nós podemos vencer e em ti nós somos mais do que vencedores. Amém? Então lembre-se da palavra de Jesus: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pois então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus abençoe você. Deus continue transformando os corações. Deus continue agindo na tua família. Deus continue agindo na vida daquele que você está orando e pedindo a Deus. Pois Ele entra com a providência, mas nós entramos com o nosso coração na presença do Senhor, buscando uma vida de santidade e a certeza da vitória para a glória de Deus Pai. Amém? Pai, sei que os teus olhos estão
deixaste a Davi. Vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venha ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei-me